Vamos falar um pouquinho sobre voluntariado? Bia Albuquerque, boa tarde. Oi, Babi, boa tarde. Boa tarde para você, ouvinte que está aí indo buscar, levar seus filhos na escola. Eu queria que você desse uma paradinha, se você inclusive tiver com as crianças no carro, para ouvir esse tema, que é um tema muito legal. A gente pensa que ele não tem relação com a educação, mas ele está intimamente ligado à forma como a gente educa e faz a formação mesmo dos nossos Sim. filhos como um todo, né? Que é o voluntariado, como a Babi falou. A gente pensar em como levar isso para dentro da escola. Não sei se a escola do seu filho, a escola que seu filho estuda, tem ações que trazem essa questão da responsabilidade social. Eu acho que é sempre um conjunto, né? A gente conseguir ter esse tema e esse assunto e essas ações dentro de casa e escolher escolas e instituições que também tenham programas que trazem esse tipo de ação. Eu acho que isso vem muito da nossa formação como pessoa. Eu, particularmente, assim, a vida toda com a minha avó, a gente, mesmo muito pequenininho, Olha, a gente ia visitar por conta própria, nunca ligado a uma instituição, mas a gente visitava as pessoas que estavam doentes, levava comida. Eu tenho uma tia que é médica e ela fazia os atendimentos médicos gratuitos. E eu sempre fui, a minha avó sempre falou: a gente precisa entrar em contato com essas coisas e as crianças precisam ver isso também para que elas possam saber que menina. tem uma outra realidade e que, de alguma forma, a gente também é responsável por tirar pelo menos um pouquinho daquela dor e daquele desconforto. E aí, naturalmente, a gente, quando cresce e tem os nossos filhos, a gente passa isso para os nossos filhos e busca, no meu caso, uma instituição né, escolar que tenha ações voltadas para o voluntariado. E eu sempre falo que é muito fácil a gente doar coisas, não invalidando isso. Isso é muito Claro, bacana, super importante. né? Os brinquedos, isso é uma coisa legal da gente fazer em casa, né? Os brinquedos que não usam mais, fazer as crianças participarem desse processo de escolha. Ó, esse aqui você não usa mais, né? Não é doar os que estão velhos, é doar o que a Aham. gente não usa mais, que a gente já ganhou um outro, enfim. Roupa, sapato. Mas o que eu acho que é o mais importante que a gente pode doar para as pessoas é o nosso tempo, que às vezes não tem nem nada material ali, mas é o Aham. tempo que a gente está dedicando. Lá no Leonardo da Vinci, eles têm muitos projetos sociais, e isso foi um dos motivos pelos quais eu escolhi a escola muitos anos atrás, mais de 15, acho que 15 anos que eu estou na escola. Vou nem fazer tanta conta assim. Minha filha está no segundo do médio Ah. e ela estuda lá desde o primeiro aninho do fundamental. E eles têm, assim, para mim, o projeto mais lindo que tem chama Irmão Mais Velho, que é um projeto que traz pontos de eletiva, horas de eletiva, que com o novo ensino médio você tem as eletivas que você precisa cumprir, né, para o novo currículo do novo ensino médio. E aí esse projeto voluntário traz essas horas de eletivo, que também é muito legal, porque acaba incentivando os alunos a quererem fazer também, né, de alguma forma. E aí tem uma instituição de caridade, que são crianças que estão aguardando serem adotadas. Então Aham. tem criança de todas as idades, bebês, jovens, crianças menores e até adolescentes. E aí junta um grupo de alunos, eles são treinados por esses voluntários da própria instituição para saber o que falar, que temas abordar e que temas não abordar, porque existem assuntos um pouco sensíveis e tudo mais. E eles vão alguns sábados por mês, durante todo o semestre, doar o tempo deles. Aí, muitas vezes a gente fez, a minha filha participou, um lanche, mas assim, leva esmalte para pintar unha, leva maquiagem, quem sabe fazer coisa de cabelo, leva liguinho e faz penteado nas meninas. Os meninos levam bola, jogo de carta, Uno, e leva e fica ali 2, 3, 4 horas com aquelas crianças. Isso é um dos projetos que eu acho assim mais incríveis que tem na escola. E a minha filha se engajou de uma maneira, e você vê os alunos também muito engajados e querendo participar. Um outro projeto que teve na semana passada, que chama Emovince,
que é juntar os alunos do terceiro ano para doar Olha, sangue. que já podem doar sangue. Isso, que já tem idade, peso e tudo mais, a partir de 16 anos, todo aquele protocolo. E aí eles juntaram, claro que é completamente voluntário, os alunos vão, né? Quem quiser, quem tem interesse, mas foram lá, fizeram uma parceria com o Hemocentro aqui de Brasília, e aí levaram os alunos. As Olimpíadas das Crianças de esporte, Aham. além dos pontos pelos próprios esportes, tem também os pontos pela arrecadação de itens de higiene, alimentos não perecíveis, que também são levados para instituições. E eu acho que mais do que a gente esperar que a escola faça alguma coisa, é a gente falar para os nossos filhos que isso é legal e que isso é bacana. E a gente só consegue fazer isso se a gente der o exemplo. E parece clichê, mas é verdade, né? Que o exemplo arrasta mesmo. Então, levar os nossos filhos verem que a gente também está engajado em algum projeto social. A gente, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, eu fui com os meus 2 mais velhos num projeto de um grupo do qual eu faço parte, que é levar sanduíche, pão e chocolate quente na rodoviária. A gente vai com um grupo grande, né? A administração da rodoviária sabe tudo e a gente leva. E aí foi a primeira vez que eu levei as crianças. Crianças não, adolescentes. Eles ficaram tão felizes. Porque, e é isso, assim, muito mais do que o pão e o chocolate, o brinquedo, a roupa, é o tempo, é o olhar que a gente tem sobre pessoas que são invisíveis para quase todo mundo. Então, muitas criancinhas que você vai e entrega ali, que estão com os pais, ou que estão dormindo ali na rodoviária mesmo, com o pai, com a mãe, que falam, ai, esse foi o melhor chocolate quente que eu bebi na minha vida. Então, a gente precisa, acho que como pai, como mãe, como responsável, trazer esse olhar de cuidado. E isso faz, a gente pensa que escolher a escola é escolher pelo currículo, pela quantidade de conteúdo, e isso, de fato, é muito importante, faz parte e é completamente necessário. Mas é a formação do ser humano, a formação do cidadão. Porque uma pessoa que aprende a olhar com empatia para o outro, que aprende a ter um olhar de cuidado, ele vai ser um profissional melhor, ele vai ter relações no trabalho, no mercado, na faculdade, de uma maneira mais empática. E isso vai trazer outros ganhos para ele também, e ganhos profissionais, pedagógicos. Então, acho que, além de escolher uma escola que faça, além de, né, fomentar que os nossos filhos participem, que a gente também possa ser exemplo, né? Nossa, e é tão legal, são vários fatores, né, que contribuem. Essa questão do compromisso que eles assumem também, ter uma noção do compromisso, de ter essa responsabilidade, né, eles aprendem sobre compromisso, responsabilidade, de entender o mundo como um todo. Acho que todas as vezes também que, desde adolescente, que eu comecei a fazer trabalho voluntário, a gente tinha todo sábado de manhã, meus pais deixavam a gente lá numa instituição para ajudar com as crianças, quando as mães recebiam tratamento médico. A gente ficava cuidando dos menorzinhos, assim, cara, era tão bom pra gente, era bom pra eles. A gente assumia essa questão de compromisso, entendia, tinha uma visão de mundo que saía da nossa bolha, que é tão importante a gente sair da nossa bolha e ver que tem outras realidades que a gente precisa atuar. E o poder de mudança que a gente tem, assim, o poder de impactar o mundo que a gente tem, que essas crianças têm que ter, começam a ter, né? Eu tive quando era... Que a gente pode mudar uma realidade, que a gente é responsável também pelo cuidado. É cidadão mesmo, é muito bacana. Essas várias camadas que a gente tem. E essa questão do compromisso que você falou, né, Babi? Da criança, daquele jovem ter o compromisso, saber que, no nosso caso lá, todo último sábado do mês a gente tem esse compromisso, é um sábado à noite. Ou as crianças na escola, que deixam de fazer uma atividade no sábado para ir atender essas crianças. E o que você falou é muito bacana. A gente acha que é pouco, mas a gente impacta a vida dessas crianças, dessas pessoas, de uma maneira definitiva. Muitas vezes a gente conversa e elas lembram de histórias lá da infância, quando você pega um adulto que estava numa situação de vulnerabilidade, ele lembra de um pão que ele ganhou, de uma conversa, de um abraço, de um tempo. Então, acho que isso, e é trazer esse olhar para os nossos filhos, de que a despeito da gente ter um lugar de privilégio, né, da gente conseguir se alimentar, ter uma escola bacana, ter lazer, a gente tem que ter esse olhar, porque se a gente viver nessa bolha, principalmente em Brasília, que a gente não tem, que é tudo muito dividido e apartado, né? A gente tem o plano piloto e
as cidades satélites ficam em volta, à margem mesmo, a gente não tem contato com esse tipo de situação, apesar da gente já estar vendo muito aqui no plano piloto, mas a gente precisa trazer e tirar esse olhar do medo também, do preconceito, de Sim. ai, tô com medo, não. Sabe, trazer isso para perto, com os cuidados necessários, claro, mas trazer os nossos filhos para perto disso também um pouco, né? E poder de impactar o mundo é belíssimo. Necessário. Muito obrigada, Bia, pela Nada, participação. Babi. Até semana que vem, gente. Tchau.